Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Gabriela Casagrande, que é médica neurologista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Gabriela. Oi, doutor Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Gabriela, hoje muitas crianças são rotuladas como inquietas, desatentas, desorganizadas, mas por trás disso pode estar um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Conta pra gente o que é TDAH. Então, doutor Marcelo, o TDAH é importante frisar que não é uma doença e não é uma deficiência, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno comportamental que cursa com dificuldade de atenção, dificuldade de manter o foco numa mesma atividade. Esses são os sinais de desatenção, né? Também tem os sinais de hiperatividade, que é uma criança muito agitada, com níveis de agitação maiores que os esperados para a sua idade, né? Que com isso também tem dificuldade de manter a mesma atividade por mais tempo, pode cursar também com impulsividade, crianças que falam demais, que interrompem os demais, que não conseguem esperar a sua vez. Esses são os critérios, né? O TDAH ele pode ser predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou misto, que é quando compreende todos esses sinais juntos. E o TDAH pode se apresentar de formas diferentes em diferentes idades? Sim, as crianças mais jovens, elas podem ter maior dificuldade de engajar em brincadeiras, né? Ficar pouco tempo de atividade numa brincadeira só. Já os maiores, os adolescentes, adultos, vão ter maiores dificuldades na organização, perder objetos, ter impacto funcional, impacto na aprendizagem. Então, os critérios diagnósticos são baseados em algumas escalas que a gente aplica, né, que os pais e a escola respondem, mas é importante a gente frisar que, assim, às vezes as crianças vão ter alguns sinais de desatenção, né, porque a atenção, ela depende do córtex pré-frontal, né, que é a parte do cérebro que é responsável pela atenção, pelo controle dos impulsos, e essa parte do cérebro é a última a amadurecer, ela vai terminar de amadurecer depois dos 20 anos. Então, naturalmente, uma criança pequena, ela tem pouco tempo de atenção, e esse tempo de atenção vai aumentando ao longo dos anos. Então, é importante a gente ver, faz parte do critério diagnóstico, que esses sinais estejam causando prejuízo significativo. Então, a gente vai observar se a criança está tendo dificuldade na aprendizagem, dificuldade nas relações interpessoais, por conta de um comportamento hiperativo, impulsivo, né? Então, é importante que a gente avalie mais de um ambiente da vida dessa criança e se esses sinais estão causando prejuízos. Gabriela, como é que eu diferencio um sinal de TDAH ou sinais de TDAH de um comportamento normal da infância da criança? Então, é quando a gente considera transtorno, quando esse nível, por exemplo, de atividade, de hiperatividade, de agitação, ele está aquém do esperado para aquela idade, né? E quando está causando prejuízos para a criança. Ou, por exemplo, quando a criança realmente é muito desatenta e não está conseguindo acompanhar na escola, está tendo prejuízos, uma criança que é inteligente, que é funcional, que tem uma boa capacidade cognitiva, mas que não está conseguindo desempenhar esse potencial cognitivo por conta de ser desatenta. Em que momento os pais devem procurar ajuda quando eles suspeitam que uma criança tem TDAH? Os pais devem procurar ajuda quando a criança está manifestando esses prejuízos, né? Principalmente escolares, em relação às questões sociais, quando o comportamento da criança está causando algum impacto negativo no ambiente que ela frequenta. E então, basicamente é isso, quando a gente vê que os prejuízos estão sendo observados, né? Porque se é uma criança que parece um pouco desatenta, nem sempre responde ao chamado do seu nome, mas é funcional, isso pode ser normal, pode ser uma fase da vida, pode ser que a maturidade cerebral dela naquele momento ainda não tenha uma capacidade de atenção tão grande. Mas se a gente perceber que a criança está tendo muitos prejuízos com aqueles comportamentos, prejuízos escolares, principalmente, né? Um dos que a gente observa mais, é aí que liga um sinal de alerta, para a gente ver se essa criança precisa de um auxílio para desempenhar o seu potencial intelectual.
Como é feito o diagnóstico de uma criança com TDAH? Existe algum exame específico? Não existem exames que nos auxiliem no diagnóstico de TDAH. O diagnóstico é clínico, é baseado na observação do comportamento da criança. A gente usa alguns questionários, algumas escalas que vão nos ajudar a compreender como é o comportamento da criança em outros ambientes. É importante que os pais respondam esses questionários, que a escola também responda, porque o comportamento pode ser um pouco diferente em cada ambiente, né? Algumas vezes a gente vai precisar de uma avaliação psicológica associada, mas nem sempre. Muitas vezes só a conversa com os pais e a observação desses sinais e prejuízos já pode fechar o diagnóstico. O TDAH pode mudar ao longo da vida, na adolescência, na vida adulta? Pode mudar. A gente sabe que até 60% das crianças vão permanecer com sinais de TDAH, principalmente desatenção, na vida adulta. E por isso que é importante o diagnóstico e o tratamento precoce, porque esses sinais de TDAH na vida adulta, por exemplo, podem cursar com prejuízos até mais sérios, como abuso de substâncias, maior envolvimento em acidentes, que a gente vê mais nos adolescentes e adultos, né? Comportamento sexual de risco, tudo isso é mais frequente nos pacientes com TDAH que não fizeram tratamento. Então, o tratamento é muito importante para evitar que essas crianças tenham esses prejuízos maiores ao longo da vida. Gabriela, fiz o diagnóstico de TDAH numa criança, como é feito o planejamento ou como é feito o tratamento dessa criança? O tratamento, para as crianças menores de 4 anos, a gente prioriza as terapias, a psicoterapia comportamental e, em alguns casos, o reforço psicopedagógico. A psicoterapia comportamental vai ajudar a criança a desenvolver a habilidade de autorregulação, então pode ajudar no desenvolvimento ao longo do tempo. Para as crianças ali perto de 5, 6 anos, a gente já considera o uso de alguns medicamentos. A primeira escolha são os psicoestimulantes, como metilfenidato, que pode ajudar muito nos casos realmente comprovados de autismo. Ele pode ter de TDAH, ele pode ajudar muito na melhora dos sintomas, né? Quais são os principais desafios das crianças com TDAH na sociedade e na escola hoje em dia? Então, pode haver muito preconceito, muita dificuldade de lidar com as crianças que podem ter comorbidades comportamentais com TDAH, como transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta. Isso tudo pode vir junto e precisa ser avaliado, né? Mas é importante que as escolas estejam preparadas, porque é uma condição muito frequente. Então, a escola precisa estar preparada, precisa conhecer a condição para que dê um acolhimento adequado para essas crianças, né? O ambiente escolar é um dos mais impactados pelos sinais de TDAH. Então, algumas adaptações são muito importantes e fazem parte do tratamento. A escola precisa adaptar, às vezes, o ambiente, colocar a criança mais numa carteira mais na frente, né? Isso vai ajudar que ela não se disperse tanto. A escola pode fazer adaptações em relação às provas, fazer provas não com um nível de dificuldade menor para aquela criança, mas com enunciados mais curtos, mais objetivos, um número menor de questões, que vai ajudar ela a se organizar no tempo que ela tem para fazer as atividades, para fazer as provas, né? Fazer, às vezes, a prova em um ambiente separado. Então, essas adaptações escolares são muito importantes e fazem parte do tratamento. Gabriela, a gente está chegando no final do podcast, eu já agradeço novamente a você. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema tão importante que é o TDAH. Então, o TDAH, acho que é importante frisar novamente que não é uma doença, o TDAH não é uma deficiência, o TDAH é um transtorno comportamental que cursa com algumas dificuldades atencionais, comportamento impulsivo, mas que pode melhorar muito com o tratamento. E o tratamento cursa com terapia e medicação, e isso pode ajudar muito, pode ajudar a criança a se desenvolver muito com tratamento adequado e evitar comorbidades e complicações que podem ir até a idade adulta. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde, Gabriela. Muito obrigada. Obrigado.